Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Jogo Grossuchenski, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta terça-feira, 23 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, 21TC_Brasil. Esse é o nosso Twitter. Também você nos poderá seguir no Facebook. Estamos como Investidores e Tools. Ok? Muito bem, nos sigam aí nas redes sociais. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma terça-feira, horário de Brasília, horário de verão não. Bastante tranquila, sessão europeia, sem nenhuma notícia de médio e alto impacto, sessão asiática muito menos. Já às 9h30 da manhã na sessão americana temos as vendas varejistas, semanal e mensal no Canadá. Índice de preços de casas nos Estados Unidos às 10 da manhã, contas correntes no Brasil às 10h30. E sim, já na sessão amanhã à noite, terça-feira à noite, começa as várias notícias de médio e alto impacto para a sessão asiática, balança comercial na Nova Zelândia, balança comercial no Japão, semanal e mensal também temos nos Estados Unidos índice de preço do consumo, IPC, numérico, ponderado, ajustado, e também às 10h45 temos PMI, gestão de compras do índice manufatureiro chinês. Vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Começamos pelo Standard & Poor's. O SP500, vemos que no semanal conseguindo fazer aí uma nova máxima, tem espaço até os 1.700, não sei se vai conseguir se vai aí visitar de forma vertical, né? No diário, praticamente fechando a sessão aí com doji, deixando uma cauda longa, movimenta muito esticado. Eu esperaria um pivô de alta no diário pelo menos, para buscar algum tipo de operação compradora, porém é possível que venham correções nesses índices americanos porque estão muito sobrecomprados e não existe tendência aí que dure para sempre. Em algum momento terão que fazer alguma correção. Já o Nasdaq mais adiantado, vemos que no diário fez uma correção, ainda é uma correção ordenada e poderia ser o mínimo maior e voltar a testar o topo. Não é todo o topo merece um teste. Então é possível que esse Nasdaq venha visitar aí os 3.086 pontos e romper 365, próxima parada neste Nasdaq. Já o Dow Jones está aí testando o topo semanal mais uma vez. Veremos se terá força para romper. Já fez nova máxima do ano, porém bastante tímida essa vela, esse candle aqui do dia de hoje, sem muita força, pouco volume. De fato não nos chama a atenção. Também poderia apresentar uma correção ordenada, talvez para a formação de um mínimo maior e voltar a testar o topo anterior. Em caso que faça uma correção mais profunda, vamos avaliar aí possíveis pivôs falidos para eventuais operações contra a tendência. Já na Europa, o DAX 30, o índice de Frankfurt na Alemanha, vemos que no diário tentando fazer a ruptura aqui dos 8.357, não confirmou o breakout, fechou abaixo da máxima, fechou abaixo da resistência. Se romper esses níveis dos 8.421, próxima parada, porém poderia fazer uma correção ordenada e formar um pivô de alta e voltar a testar esse topo aqui, quem sabe vir até os 8.421. Estava muito esticado em 4 horas, vejam só, movimento muito esticado. Seria completamente normal um reseteio, né? Fazer um reinício de contagem, resetear os pivots, quebrar a sequência e voltar à sua tendência principal, que é altista. Já o K40, o índice de Paris, vemos que está numa zona de resistência no semanal. Em caso de que faça a ruptura, poderia visitar essa diretriz baixista aqui nos 3.990, inclusive nos 4.000 pontos. Poderia ser, por que não? Nível psicológico aí de mercado neste K40. Entradinho em 4 horas, tendência não está tão sobrecomprada, porém já começando a estar estendido em velas. Poderia ser o mínimo maior, inclusive interessante neste K40 em 4 horas. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que no semanal tem espaço, fez a ruptura aqui da resistência, tem caminho livre até os 6.726. A pergunta é, terá forças para visitar esses níveis? Essa é a pergunta que devemos fazer. Já no diário, possível padrão de continuação altista, P-Formation, se romper aí sim voltará a visitar os 6.690, esses níveis anteriores aqui neste FTSE. E finalizando, o Eurostock 50. O Eurostock 50, vemos que no diário
está aí tratando de romper esta zona de resistência. Temos aqui os pivôs anteriores. Se romper os 2.750 poderia ser o seguinte objetivo. Se romper os 2.750, aí sim os 2.789, aproximadamente 87, poderia ser esses níveis. Porém, se fizer uma correção, temos um primeiro suporte nesses níveis aqui de 2.690 aproximadamente. Este é o Stock 50. Muito bem, então o problema é, os índices americanos estão todos esticados. Talvez o Nasdaq seja uma possibilidade, já que faz uma correção aí forçosa, vamos dizer assim, pelos dados da Microsoft e também do Google e também da Telefônica, que saíram dados não positivos, então fizeram com que o Nasdaq apresentasse esta caída, ainda que seja uma caída, é uma correção ordenada no marco diário. Poderemos talvez operar esse pivô no marco diário para fazer um teste no topo anterior. Dos índices, acredito que esse é o mais interessante. Sou o Jogler Suchensky, espero vocês amanhã no nosso Trading Room gratuito. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.